Então aí pós-processamento, então pós-processamento de superfícies acabadas, jateamento e burnishing. Então, a cinética do processo de jateamento, né, ela vai ser baseada aí na aceleração dos grãos abrasivos contra a superfície da peça. Os grãos podem ser acelerados via pressão pneumática ou a centrifugação. Os outros fatores muito importantes que deve se dar atenção aí são a forma dos grãos e a dureza deles, né, que são principalmente formas diferentes, assim, muitas vezes nos processos de retificação e brunimento e lapidação também, enfim. Porque aqui no jateamento, né, a gente quer um abrasivo que ele apenas faça a função de conformar a superfície e que ele não cause grandes remoções de material, enfim. Porque a gente só quer o aumento não só quer o aumento da tensão residual, mas principalmente a gente tem como objetivo aí o aumento da tensão residual. A gente vai ver aí também mais à frente na comparação outras funções aí para o jateamento. Mas enfim, é muito importante que o formato aí do grão abrasivo também utilizado no jateamento, ele seja um formato específico para o jateamento, que vai ser diferente aí de outros grãos abrasivos para outros processos. No caso do burnishing, vai haver aí o avanço da ferramenta, né? Daquela ferramenta do roleteamento feito aí com essa ferramenta esférica que vai estar avançando aí sobre a peça, realizando esse alisamento aí que a gente quer fazer sobre a peça, né? Essa conformação. Quanto ao processo fundamental de remoção do material aí, né? Então, como eu mencionei no jateamento, os grãos abrasivos eles vão ser acelerados contra essa superfície da nossa peça e vão gerar pequenas remoções e deformações no material. Então, como resultado, a gente vai observar pequenas crateras, né, que vão estar sobrepostas. Então, esse é o efeito da sobreposição. Sobrepostas umas às outras na superfície do material, que vai gerar esse efeito jateado aí na peça. Também tem vários objetivos também. Uma coisa que eu achei legal que era mencionar, que é sobre o sandblasting, assim, né? Que muitas vezes não só é utilizado para gerar essa conformação e essa rugosidade a mais aí essa rugosidade uniformizada na nossa peça, mas também às vezes é para tirar algum efeito de oxidação que tenha na nossa peça, né? Para fazer um acabamento depois, para fazer uma pintura depois, enfim, para fazer um tratamento do material, tratamento de superfície do material da peça. E o burnishing, em comparação, ele é feito com roleteamento de uma ferramenta esférica sobre a superfície da peça, né, com o objetivo de deformar e modificar a estrutura, então melhorando a integridade. Isso acontece com a ferramenta exercendo aí uma pressão controlada sobre a peça. E também ele pode ser utilizado tanto para alisamento, né, que é para fazer essa melhora da rugosidade, e ele também pode ser utilizado para endurecimento da superfície. E aí depois vai ser interessante fazer a comparação aí do burnishing com o jateamento. Ainda sobre o processo fundamental de remoção do material do jateamento, né? É interessante perceber a diferença que é gerada no jateamento pelos materiais dúcteis e pelos materiais duros, né? Então, um acaba tendo essa conformação mecânica e o endurecimento da superfície. Então, a gente vai ver que é interessante fazer o endurecimento dessa superfície aí. E o outro, ele vai ter essas partes inteiras que vão ser arrancadas aí no formato de lamelas. Então, também vai variar conforme o material que a gente vai estar fazendo o jateamento. Então, tem todas essas diferenças aí entre esses dois processos. A geração de calor, no jateamento, né? Quando o abrasivo presente no jato ele se choca com a superfície da peça usinada, uma parte da energia cinética ali vai ser transmitida em forma de calor, né? Mas esse calor não vai ser suficiente para gerar preocupação com modificações na integridade do material, né? Como por exemplo, com outros processos que a gente viu ao longo do semestre aí, como o torneamento, enfim. E o burnishing é um processo que é feito a frio. Então, também nas aulas não era mencionado em nenhum momento complicações geradas pela geração de calor. É um processo feito a frio. Qualidade da forma.
O jateamento, ele vai ter diferentes objetivos, né? Vão variar entre a rebarbação, né, ou a melhora da qualidade de superfície. Então, em um sentido de diminuir a rugosidade para aumentar ela para processos posteriores, como revestimentos. Então, é o que eu tinha mencionado. Vai variar aí na qualidade da superfície, se quer se diminuir a rugosidade aí pelo jateamento, ou se quer fazer uma rebarbação também. Enfim, isso, diminuir a rugosidade ou fazer uma rebarbação, né? E para o caso do burnishing, no caso do alisamento, por exemplo, né, não vai ter danos restantes na superfície quando é feita a medição da qualidade. Caso o valor não seja alcançado aí, em uma primeira execução do burnishing, ele pode ser retrabalhado também, né? Mas existem processos de burnishing que não dá para fazer o retrabalho também, enfim. E a principal, uma grande diferença aqui, né? Não digo a principal, mas uma grande diferença a ser mencionada aqui entre o jateamento e o burnishing, para finalizar, está na tensão residual gerada na superfície de cada peça, né? Da peça por cada processo. Então, a tensão residual vai ter características diferentes. Então, enquanto o jateamento ele vai gerar um pico de tensão, que é bem superficial, conforme o gráfico mostrado lá pelo professor Xavier, enquanto vai ter um pico de tensão bem superficial no jateamento, né, conforme é feita aquela conformação do material. No caso do burnishing, ele é mais uniformizado, assim, né? Essa tensão ela é gerada mais uniforme e mais distribuída. Então, ele é mais interessante porque possibilita essa utilização de processos para finalidades distintas, assim, né? Então, às vezes, a peça ela não pode ter nenhum abrasivo depositado na superfície, por uma questão de qualidade, porque a empresa tem um padrão de qualidade ali, enfim, não pode ter um abrasivo depositado, que seria feito pelo jateamento. Então, o burnishing se torna um processo mais interessante para ser utilizado para certos objetivos, né? E eu acho que é isso aí caracteriza toda a comparação entre as três classes. Eu pensei que seria melhor fazer dessa forma. Beleza, professor? Valeu. É isso aí.